Vamos dar início a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alissanle Costa e na aula de hoje a gente vai compreender um pouco sobre a introdução das equações de segundo grau. O que seriam as equações de segundo grau? Para a gente começar a trabalhar com as equações de segundo grau, primeiramente vamos observar que existe uma grande diferença entre a equação do primeiro grau para a equação do segundo grau. Como que eu faço para identificar essa diferença que existe na equação do primeiro grau para o segundo grau? Primeiramente, eu vou começar a observar as características que existem em cada equação. Lá na equação do primeiro grau, eu posso observar claramente que eu tenho apenas uma variável. E lá na equação do segundo grau, ela já aparece em mais de uma variável, sendo que a primeira variável ela já aparece elevada ao quadrado. Então a gente já pode, de antemão, definir que a equação do primeiro grau ela tem apenas uma variável, sendo assim eu vou achar só um valor para esse x. Lá na equação do segundo grau, eu já tenho uma variável que ela vem elevada ao quadrado. Então sempre quando ela vem elevada ao quadrado eu vou ter que achar dois valores para x, que nesse caso aqui eu vou ter que achar um valor para x1 e um valor para x2. De modo geral, a equação do segundo grau ela pode ser colocada com as seguintes características: ax ao quadrado mais bx mais c. O que seriam essas letras a, b e c? Essas letras elas são chamadas na equação de segundo grau como coeficiente numérico. E para mim ter uma equação de segundo grau completa, ela tem que constar para mim essas três letras, a, b e c. E o que seriam os coeficientes numéricos? Ou seja, o coeficiente numérico nada mais nada menos são os números que vêm acompanhando na frente da variável x. Por exemplo, lá na equação de segundo grau, eu estou falando para vocês que para ela ser uma equação completa, ela tem que trazer para mim a, b e c, que seriam os três termos de uma equação de segundo grau completa. E esses três termos eles têm um nome que a gente vai começar a dar para eles. Por exemplo, coeficiente numérico principal. O a ele sempre vai ser o meu coeficiente numérico principal porque ele é o primeiro número que apresenta na minha equação. B, coeficiente numérico secundário. Ele é o segundo número que vai vir acompanhando essa variável. E o C é o termo numérico independente. É aquele termo que não acompanha nenhuma letra, nenhuma variável. Por isso que ele é chamado de termo independente. Por exemplo, eu tenho a característica de uma equação de segundo grau. E eu tenho que lembrar que a característica dela sempre vai ser dessa forma, com esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que eu não posso ter esse a igual a zero. Esse a, esse valor de a que é o meu número que vai aparecer, o meu primeiro número, ele tem que ser sempre diferente de zero. Ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque a partir do momento que esse a aparecer com o número zero, eu vou zerar toda essa minha equação. Zerando essa minha equação, eu já não vou ter mais uma equação de segundo grau. Aqui no primeiro exemplo eu estou trazendo para vocês 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Eu tenho uma equação de segundo grau que caracteriza para mim pelo x ao quadrado. Beleza. Eu tenho que identificar aqui o valor de a, de b e de c. Eu sei que a, que é o meu coeficiente numérico principal, determina para mim o meu primeiro número, ele é igual a 3. Eu tenho o meu b, que é o meu coeficiente numérico secundário, que ele vai ser igual a 2. E para fechar, eu vou ter o meu termo numérico independente. Como eu falei para vocês, quando eu falo termo numérico independente, ele não vem acompanhado de nenhuma variável. Aqui ele vem acompanhado da variável x ao quadrado, aqui ele vem acompanhado da variável x. E o termo independente, ele não vem acompanhado de nenhuma variável. Geralmente ele está sozinho. Então, o C vai ser igual a 4. Beleza, consegui encontrar os meus coeficientes numéricos, consegui tirar da equação do segundo grau os meus coeficientes numéricos, que essa é a nossa ideia para trabalhar com a introdução às equações de segundo grau. X ao quadrado menos x menos 1. Deve ter percebido que aqui não aparece para mim os coeficientes principal nem o coeficiente secundário. Aí eu tenho que lembrar daquela teoriazinha lá passada, no ano passado. Quando eu não tenho nenhum número na frente da variável, eu vou ter que lembrar que aí apresenta-se um número, e esse número é o nosso número 1. Então vamos lá. Para mim encontrar o meu a, que é o meu coeficiente numérico principal, o meu b, que é o meu coeficiente numérico secundário, e o meu c, que é o meu termo numérico independente, eu vou extrair ele da equação. Novamente, sempre quando não tiver nenhum número aqui na frente
da variável, eu tenho que identificar ele como número 1. Beleza, então o meu A, que é o meu coeficiente numérico principal, é igual a 1. O meu B é igual a menos 1. E o meu C, que é o meu termo independente, é igual a menos 1 também. Sendo assim, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 1. Lembrando que o 1 não apareceu e nem o menos 1. Então, automaticamente, eles estão subentendidos dentro da equação. 9x ao quadrado menos 5x. Beleza. Lembrando, eu tenho que encontrar os meus coeficientes numéricos. Então, eu tenho que achar o valor de A, eu tenho que achar o valor de B e tenho que achar o valor de C. Começando a identificar esses valores, eu olho para a equação e vejo que ela não está completa. É uma equação de segundo grau incompleta. E a gente vai começar a trabalhar com as equações de segundo grau incompletas um pouco mais lá para frente. Mas eu posso extrair os meus coeficientes numéricos dessa equação normalmente. Vamos lá. Quantos que vale o A nessa equação? O A vale 9, o B vale menos 5 e o C. O C ele não aparece na equação, logo quando ele não aparecer, qualquer termo numérico que não aparecer nessa equação, eu vou identificar ele como zero, porque ele não existe, ele é um termo nulo, mas eu preciso descrever ele como meu coeficiente numérico, ele é um coeficiente nulo. No último exemplo, para a gente fechar, eu tenho 5x ao quadrado menos 4. Eu tenho que encontrar os meus coeficientes numéricos, então eu tenho que encontrar A, B e C. De cara eu já observo que essa é uma equação de segundo grau também incompleta. Lembra, para ser completa ela tem que ter ax ao quadrado mais bx mais c. Então sempre quando faltar ou a ou quando faltar ou b ou c, eu vou ter uma equação de segundo grau incompleta. Então sendo assim, faltou o a, faltou o b e faltou o c, eu posso automaticamente colocar esse cara como termos nulos, igualando eles a zero. Aqui nesse caso eu tenho o meu termo principal. Meu termo principal ele vale 5, que é o primeiro número que acompanha a variável. Eu tenho o meu b, que vale 0, porque ele não aparece. Lembra, o b sempre vem acompanhado da variável. O termo independente que não tem a variável, então ele aparece aqui com menos 4. Sendo assim, eu começo a identificar os termos principais de uma equação de segundo grau e as suas determinadas características. Uma grande diferença da equação do primeiro grau para do segundo grau, que seria essa aqui, a característica principal, quando a primeira variável vem elevada ao quadrado. Então, sempre quando a primeira variável vem elevada ao quadrado, eu vou ter uma equação de segundo grau. Assim a gente vai fechando a primeira parte da introdução de equação.